Olá, meu nome é Robéria Albuquerque, eu sou fisioterapeuta, formada pela Uncisal. A minha especialidade é uroginecologia e obstetrícia e também sou doula. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre como ter um parto humanizado com assistência. Então, antes de falar do que é um parto humanizado, a gente precisa saber o que é parir. Então, parir é uma palavra que vem do latim, que significa dar à luz. Então, sendo um processo completamente natural e fisiológico, antigamente as mulheres pariam no conforto dos seus lares, em casa, com a assistência de uma mulher, que era a parteira ou aparadeiras. E elas, além de estar no conforto de sua casa, ela tinha um acompanhamento dos seus familiares, se assim ela o quisessem. E essas mulheres, elas eram de extrema confiança tanto da gestante quanto dos seus familiares, e o conhecimento dela era puramente empírico, baseado, na verdade, só nas suas experiências de tantos partos que ela já tinha feito. Com o passar do tempo, e o surgimento de novas tecnologias e a legitimação dos conhecimentos biomédicos, isso possibilitou o início da intervenção médica nesse processo de nascimento. Isso fez com que o processo do parto, do nascimento de um bebê, deixasse de ser uma coisa familiar, domiciliar, e passasse a ser um processo medicalizado, podemos dizer assim. Então, algo que era completamente natural, fisiológico, feito dentro da casa dessa gestante, passou a ser um processo hospitalizado, medicalizado, com intervenção médica, e isso só ficou mais forte porque esse desenvolvimento biomédico, de conhecimentos biomédicos e tecnológicos, surgiu junto do nascimento do hospital. E o hospital surgiu com uma máquina de curar. E aí o corpo dessa gestante deixou de ser apenas um corpo gravídico e passou a ser um corpo apacientado, ou seja, que precisava de uma intervenção médica como se fosse um processo de cura. E aí o processo passou a ser completamente hospitalizado, hospitalocêntrico. Visando isso, ou na tentativa, na verdade, de resgatar o que se acontecia antigamente, hoje o parto humanizado, ele acaba soando para as novas gestantes como algo novo ou algo inovador, quando na verdade o que está se acontecendo é justamente a tentativa de resgate de costumes antigos. E com isso, para algumas mães, parece ser algo distante ou inatingível, quando não é. Quando o parto humanizado é só o resgate para tentar trazer de volta a autonomia dessa mulher no corpo dela. Embora o Ministério da Saúde, na verdade, a Organização Mundial de Saúde, preconize que de todos os partos, apenas 15% sejam partos cesáreos, observa-se hoje, e isso são dados recentes do Ministério da Saúde, que a maioria dos partos ainda realizados no nosso país são partos cesáreos. Quando esses 15% de indicação seria apenas para quando existissem riscos ou para a mãe ou para o bebê, resguardada algumas exceções, obviamente. Mas houve-se uma inversão nesse número de cirurgias, na verdade, quando hoje a grande maioria é cesárea, quando deveria ser de parto normal e natural. Então, entendendo isso, o termo humanizar significa reconhecer, e fazer a gestante saber de todos os direitos que ela tem sobre o corpo dela, sobre o processo de nascimento do bebê dela. E isso vai desde a forma que ela quer parir, o local que ela quer parir, quem ela quer que esteja do lado dela nesse momento, qual é a assistência que ela quer que exista nesse momento para ela, e isso acaba trazendo para ela todos os direitos do corpo dela, porque o corpo é dela, ela decide como quer e onde parir. Isso traz também, resguarda
o direito dela de uma assistência emocional, uma assistência social, uma assistência física e preserva a integridade tanto dela quanto do bebê na hora do nascimento, assim como preserva e previne esta mulher de algumas violências obstétricas que podem acontecer. Violências essas, quando eu falo, significa de intervenções médicas que sequer são repassadas para a paciente. Ela não tem conhecimento, logo ela não pode opinar se quer ou não tais intervenções, tanto nela quanto no bebê. Então, visando e vendo que precisava se mudar esse quadro de um número absurdo de cirurgias cesáreas, em detrimento de partos normais e partos naturais, o Ministério da Saúde lançou em 1984 um programa, né, de integração à saúde da mulher. E o objetivo principal desse programa é melhorar a qualidade do atendimento a essa mulher, a essa gestante, trazendo para ela a melhor forma de assistência. Esse programa, ele foi melhorado, podemos dizer assim, por uma política de humanização que depois de muitos anos acabou culminando com o lançamento da Rede Cegonha, que é um trabalho de cunho público, vamos dizer assim, que o objetivo é único, é a melhoria na prestação de assistência à saúde dessa mulher durante o trabalho de parto e pré-parto, trabalho de parto e pós-parto. Associado à Rede Cegonha veio também o programa de humanização do pré-natal e do nascimento, que tem o mesmo objetivo, onde no final a maior problemática ou o maior objetivo é resgatar a humanização do parto. O parto humanizado, dessa forma, ele não passa a ser nada mais que quem tem a possibilidade de dar uma devida assistência a essa gestante, fazendo ela conhecer que ela é a única protagonista desse evento que é o nascimento. Ela é dona do corpo dela e, como tal, ela precisa, né, mediante as informações passadas para ela, decidir qual vai ser a melhor forma dela ter esse bebê, onde que ela quer ter esse bebê, sem que tenha a intervenção de ninguém que ela precise, né? Existem a chance dessa mulher querer ter esse parto em casa ou no hospital, ou que até que possa ser cesáreo, porque a escolha do parto ainda está muito atrelada a medos e mitos, principalmente quando essa mulher não tem conhecimento, quando ela não é informada. E aí acaba perpassando por diversas situações, seja íntimas dessa mulher, seja do casal, seja da família. Muitas vezes, experiências de pessoas mais velhas da família que dizem, porque doeu demais, porque sangrou demais, porque eu achei que eu não ia conseguir expulsar esse bebê. Então, esses valores culturais acabam sendo passados para essa mulher e ela opta por um parto cesáreo. Mas não é porque é um parto cesáreo que precisa ser um parto desumanizado. Embora que o parto humanizado, quando é falado dessa forma, ele está diretamente associado a um parto natural. E o que seria esse parto natural? O parto natural é um parto que não tem intervenção nenhuma de médico. Seja desde uma medicação, seja de um toque, não tem absolutamente intervenção nenhuma. Visto que o ato de parir é um ato natural, intuitivo, instintivo, então a mulher vem da base de que a mulher ela nasceu para parir, então ela sabe parir. E o bebê sabe nascer, sem precisar de ajuda e de toque de ninguém. Este é o parto natural, não tem intervenção nenhuma médica. Já o parto normal, ele é um parto por via vaginal, assim como o natural, mas é um parto que pode existir alguma intervenção medicamentosa. Seja apenas a punção de uma veia para uma futura aplicação de alguma medicação, seja a indicação de uma posição para ela parir, porque os partos normais, mesmo acontecendo dentro da maternidade, eles não é porque são normais que são naturais ou são humanizados, muito pelo contrário.
Tem muitos partos normais que acontecem dentro dos hospitais, dentro dos centros de saúde, que não tem a menor humanização. São feitas intervenções, por exemplo, a episiotomia, a manobra de Christelé, que é uma pressão que se faz no fundo do útero, ou seja, no topo da barriga, na tentativa de expulsar esse feto, quando muitas vezes não é necessário. E o parto cesáreo, que é feito um corte, um cirúrgico, né, na parte do abdômen baixo, para que seja feita a retirada desse bebê. Então, o parto normal, com todas as intervenções médicas, e o parto cesáreo, o que acontece, na verdade, é que não se tem a paciência, vamos dizer assim, de esperar o bebê nascer. Então, é muito comum, ou é quase, não tem como se falar de parto humanizado sem falar de parto natural. Os demais tipos, tanto o normal quanto o cesáreo, ele pode até ter questões humanizadas, mas principalmente o normal, né, e o cesáreo, que claro tem que ser dentro de um centro cirúrgico, é muito complicado que se tenha mais essa questão humana, porque existem protocolos a ser seguidos, procedimentos que muitas vezes não são respeitados, mas que mesmo dentro de um centro cirúrgico, esta mulher empoderada, informada, sabendo dos seus direitos, ela tem como dizer, por exemplo, olha, eu não quero que assim que o meu filho nasça, ele seja levado para tomar um banho, por exemplo. Porque hoje já se sabe, e diante de várias evidências científicas, que aquela pastazinha branca que fica no bebê, chamada de vernix, protege a pele. Então não há necessidade, por exemplo, do bebê tomar banho num primeiro momento. Hoje, num parto cesáreo, preocupa-se mais na retirada do bebê. Aí vai para o peso, para a medida, quanto que ele nasceu, se tem algum problema, vai fazer aspiração, vai colocar o colírio de nitrato de prata, quando são intervenções que ou não são necessárias, ou podem esperar para o próximo dia, não precisa ser feito naquele momento. O que o bebê precisa naquela hora é sair e ir para o colo da mãe. E muitas vezes isso não é respeitado. A mulher, para ter esse direito garantido, ela precisa estar realmente empoderada, informada e fazer valer o seu direito na hora do nascimento do seu bebê. Reforçando as necessidades de se voltar a fazer o parto humanizado, o Ministério da Saúde, ele preconiza, vamos dizer assim, que algumas intervenções já não sejam mais necessárias, ou na verdade ele desestimula algumas intervenções que são intervenções de rotina dentro de um hospital, e ele já passou a desestimular tais intervenções, por exemplo, a tricotomia, que é a retirada dos pelos, que muitas vezes a gestante depois refere que incomoda por causa do crescimento. A episiotomia, que é o corte vaginal para dar uma abertura maior para a passagem desse feto. A manobra de Christelé, que não é mais necessária, que eu já falei anteriormente, que é essa pressão no fundo do saco, do útero, para ajudar a expulsão desse bebê. A punção, na verdade, a administração de ocitocina sintética. Algumas dessas intervenções, a mãe quase que não tem direito de dizer eu não quero e eu prefiro que seja algo natural. Mas, muitas vezes, quando se faz um parto humanizado, que em sua grande maioria vai ser, na verdade, um parto humanizado natural, ele vai ser dentro do ambiente da casa dela, então nada disso vai acontecer. E aí ela pode ter a chance de ter um parto humanizado com deambulação, que vai ajudar na diminuição do tempo de trabalho do parto dela. Um banho, às vezes uma ducha, uma piscina quente, que ajuda a relaxar, aumenta a circulação, melhora no relaxamento e no alívio do estresse, melhorando também a ansiedade dessa gestante e diminuindo o tempo de trabalho de parto dessa gestante. A ingestão, seja ela hídrica, seja alimentícia, tá? Que é resguardada cientificamente pela reposição de energia e hidratação, quando no hospital existe uma cessação disso desde muito cedo.
a não aplicação de ocitocina sintética, porque aí essa gestante, o parto vai acontecer no momento dele, no tempo dele, e como eu já havia falado anteriormente, muitas dessas intervenções, ela vem na tentativa de agilizar esse trabalho de parto. Quando dentro de um hospital, na maioria das vezes, ele acontece ou para se liberar mais cedo um leito, ou porque a equipe é muito pequena e não tem como passar muito tempo esperando que aquela gestante entre em trabalho de parto e tenha esse bebê no tempo dela e no tempo do bebê, ou porque o hospital não tem estrutura de comportar todo mundo, nem ela, nem os familiares que ela queira que esteja do lado dela, muito menos a posição que ela quer parir, o jeito que ela quer parir. Então, atrelado e associado a tudo isso, o parto humanizado, junto desse boom do que é o parto humanizado hoje, veio a figura da doula, que também é antigo, tá? Que não necessariamente era as parteiras de antigamente, mas já existia há muito tempo. A palavra doula, ela vem do grego e significa aquela que serve. Então, era a mulher que estava do lado da gestante, na hora do trabalho de parto, dando essa assistência emocional, essa assistência física para a gestante, para a família que estivesse do lado dela, e não só no momento de parto. Era aquela mulher que servia e assistia a gestante mesmo depois do trabalho de parto, ajudando com o bebê, orientando na amamentação, nos cuidados iniciais daquele bebê. E aí a doula também, junto do parto humanizado, começa a ressurgir como uma figura importantíssima para ajudar essa mulher, tanto nas informações. Ela hoje vem como aquela mulher que ajuda, que informa, que tira as dúvidas, que está do lado dessa gestante também no momento do pré-natal, do trabalho de parto e no pós-parto. E a maior briga hoje em relação à doula, que já é uma profissão reconhecida hoje, é que junto da lei do acompanhante, que garante a essa gestante levar um acompanhante para dentro do hospital na hora do trabalho de parto, e mesmo assim alguns hospitais não respeitam essa lei, é que a doula, ela deixe de ser vista como acompanhante. Ela é uma profissional e, como tal, ela deveria ter o direito de entrar. Infelizmente, essa ainda não é uma realidade no nosso país, né? Pouquíssimos estados e cidades conseguem fazer isso, mas já existem indícios de cidades que conseguiram levar a doula além de um acompanhante para dentro do hospital. Isso porque no hospital é, sem dúvida, a maior problemática, né? A gestante que opta por ter uma doula, ela vai ter essa assistência durante o trabalho de parto, em formas de reuniões, informando, tirando todas as suas dúvidas. É feito um plano de parto, onde neste plano de parto, a doula vai ajudar a gestante a ela montar exatamente como ela quer, se ela quer uma música, se ela quer sentada, se ela não quer ninguém, se ela quer o marido, se ela quer o filho, não importa, e que isso possa ser respeitado. Na verdade, a doula, ela não é a voz da gestante para os outros. A gestante tem que ter conhecimento que ela precisa ter a voz dela, mas a doula é a voz para a gestante. E aí, com isso, muitas vezes, com o acompanhamento do uma doula, a gestante ela fica mais segura, porque vários mitos e tabus são quebrados com a informação que é passada para ela. Ela tem a segurança de ter uma pessoa que não precisa necessariamente ser da área da saúde, mas todos os conhecimentos que a doula passa para a gestante são embasados cientificamente. Então ela tem uma pessoa do lado dela que vai acalmar, que vai dar um apoio emocional, um apoio físico, e que quando ela precisar vai estar do lado dela. E que dentro de um hospital, que é onde se torna um pouco mais difícil, essa doula vai sempre respeitar a opinião e a decisão dessa gestante, mas ela tem que estar ali para, de repente, em um momento, era uma gestante que queria um parto normal, mas que não deu, natural, e acabou evoluindo para uma cesárea, e muitas vezes essa gestante se sente frustrada, porque planejou uma gestação todinha de parto normal e natural, e não conseguiu ter. Mas a doula justamente está ali para dar esse apoio emocional a ela, dizer que acontece, que isso é suscetível de acontecer, e que felizmente ou infelizmente aconteceu com ela, mas que não vai ser isso
que vai deixar do parto dela ser um parto humanizado, ser um parto assistido, com todo o cuidado possível, e ela não vai deixar de ser mãe porque teve um parto cesáreo. Então, a doula vem para ajudar essa gestante, para informar, deixá-la muito mais calma e mostrar para ela que esse parto normal, que ao longo da evolução do tempo e da espécie, foi deixando de ser uma coisa normal e natural e passou a ser quase que um bicho, porque todo mundo tem medo da dor, tem medo de não aguentar, tem medo de não conseguir expulsar, tem medo de morrer, tem medo do feto sofrer, enfim, e deixando de ser algo extremamente natural, passando a ser algo quase que não é industrializado, mas é algo mecanizado, vamos dizer assim, com hora marcada para parto, sem necessidade. Então a doula, ela vem ajudar, ela vem junto do parto humanizado resgatar, na verdade, a essência feminina na hora do parir, a autonomia da mulher sobre o corpo, sobre a forma que ela quer, sem intervenção nenhuma médica. Se precisar de intervenção médica, a doula também vai estar ali para ajudar, para ser quase que um mediador de dizer, olha, não é mais o momento, não dá mais para continuar assim, e a gente vai ter realmente que ir para um hospital ou partir para alguma intervenção, porque o processo não está evoluindo, mas tudo baseado em evidências científicas, não tem nada de achismo, mas traz para essa gestante a calma e a tranquilidade que ela precisa, retornando para ela a autonomia que nunca deveria ter sido perdida, né, na verdade, e fazendo com que ela tenha o melhor parto. Porque as experiências de um parto bem sucedido ou mal sucedido traz consequências tanto para a gestante quanto para um filho futuramente. E isso também já são dados que são evidenciados porque fica na memória da mãe por muito tempo. E hoje, inclusive, muitas mães optam por ter um parto natural, muitas vezes dentro de casa, porque já passaram por uma situação de parto cesáreo, que sofreram uma violência obstétrica que foi tão traumatizante que elas não conhecem, não conseguem se ver tendo um parto da mesma forma. Então, é uma evolução, quando na verdade a cesárea deveria ser uma exceção. Houve-se uma inversão de valores, a cesárea passou a ser algo rotineiro e hoje, quando, na verdade, para os mais cesaristas, é quase que uma involução você sair de uma cesárea e voltar para um parto normal, quando na verdade não é. Quando nunca deveria ter saído de um parto normal, natural, ido para um cesárea. E a grande conquista em relação ao parto humanizado, em querer disseminar a prática do parto humanizado, está numa relação direta do conhecimento dos profissionais que atendem essa gestante. Porque a implementação ou a exclusão de tais práticas humanizadas na assistência ao parto, ele vai de encontro, na verdade, com conhecimento do profissional. Se o profissional ele não quer entender ou ele não aceita que a protagonista de todo esse processo é a mulher, nenhuma prática humanizada vai ser implementada ou ele vai facilitar que estas práticas sejam implementadas no ambiente de serviço dele, principalmente em se tratando daquele que se acha que é dono do corpo da mulher, que ele que é o protagonista no momento, que na maioria das vezes são os obstetras, nenhum parto cesarista. Então, quando o profissional, independente de qual ele seja, quando ele entende que aquele momento, aquele evento é um evento único, é um evento da mulher, ela que tem que estar ativa, ela que tem que ser protagonista nesse evento, ele entendendo isso, ele entende todos os direitos que ela tem, ele entende a vontade dela e ele aceita que aquilo ali, ele que tem que ser mero observador. Quem tem que fazer tudo ativamente é a mulher. E dessa forma, fica muito mais fácil o ambiente para que seja trabalhado um parto humanizado com total assistência, porque quando se fala em assistência a parto humanizado, não é necessariamente o toque, a intervenção,
alguém tem que estar fazendo alguma coisa. A assistência num parto humanizado é o profissional estar ali para suprir uma possível necessidade da paciente, se ela precisar e ela assim querer. Caso contrário, ele vai ser um mero observador de todo esse processo, porque ela volta a ser protagonista do corpo dela, protagonista desse evento, que só vai fortalecer, quando da melhor forma possível, o binômio mãe-feto. Não tem como ser diferente, não tem como ser um parto traumatizante ou que corra as coisas errado se essa gestante veio de um pré-natal, que tudo estava bem, que tudo estava perfeito, que ela poderia ter um parto natural e normal e que chega no momento, eu permito, ou o profissional permite que aquilo aconteça naturalmente. Então não tem como isso dar errado. E o profissional aceitando isso, ele ajuda a disseminar o parto humanizado e ele ajuda a colocar a mulher mais uma vez como evidência e protagonista do seu corpo e do momento que é o nascimento de um bebê. O objetivo maior do parto humanizado é voltar a dar a essa mulher uma assistência digna, que valorize os direitos dela, que respeite os direitos dela e dê a esta mulher gestante que está prestes a parir a dignidade, a individualidade que ela necessita. Então, muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem acessar o meu Facebook, Robéria Albuquerque, que eu responderei às possíveis dúvidas de vocês. Obrigada.